Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, beleza? Bom, hoje aqui a gente vai estudar sobre o livro de Física Básica, volume 2 de Hertz, Moises Nussensweg, beleza? E dentro do livro de hoje a aula vai se tratar sobre o capítulo 3, que aborda sobre o assunto de oscilador harmônico, beleza? Então, dentro do nosso capítulo 3, a gente vai ter a introdução, as oscilações harmônicas, os exemplos e aplicações, movimento harmônico simples e movimento circular uniforme, que a gente pode dizer como MHS ou E, né? Ou não, MCU. Movimento harmônico simples e movimento circular uniforme. E nisso a gente também vai tratar sobre a superposição de movimentos harmônicos simples. E depois no livro trata sobre alguns problemas que abordam esse assunto de oscilador harmônico, beleza? Bom, portanto, hoje o enfoque da nossa aula de hoje vai se tratar mais desta flechinha aqui, que seria do movimento harmônico simples e do movimento circular uniforme, tá? Bom, dando continuidade aqui pro nosso trabalhinho, nossa videoaula. Bom, aqui já tratando sobre o MHS e o MCU, a gente vai apresentar a notação complexa, tá? E dentro dessa notação complexa, nós vamos ter o círculo de referência, que é uma figura de uma representação da notação complexa do MHS e do MCU, tá? Ele aborda os dois, consegue abordar os dois movimentos em apenas uma figura. E assim a gente podendo fazer um estudo mais complexo, certo? Seria uma notação complexa dos dois juntos, tá? Então, só aumentar um pouquinho aqui. Tá. Pela figura, o ângulo de fase aqui no MHS varia linearmente com o tempo. Consideramos um círculo de raio A, certo? Então aqui a gente tem um círculo 360 graus, certo? Raio A aqui, raio A, tá? Certo? E um ponto P desse círculo, cujo vetor de oposição a P forma um ângulo θ com o eixo dos x no instante t. Então aqui, ó, a gente vai ter um vetor, aqui a gente tem um vetor P, tá? Tem um vetor P aqui para cima, apontando para cima, e um outro para cá, para dentro do círculo. Aqui a gente vai ter um ângulo, certo? E aqui vamos ter outro ângulo. Aqui, como o ângulo é diferente, vai ser π sobre 2 menos θ, tá? E aqui só θ. Beleza? Então, após essa demonstração aí dos tipos de referência, vamos dar continuidade, tá? Só arrumar aqui o livro. Bom, se x é a projeção de P sobre o eixo dos x, nós iremos ter esta formulazinha 1 aqui, tá? Que seria OX igual a x igual a cosseno de θ, entre parênteses, o nosso Wzinho aqui, certo? O T mais este daqui, tá bom? Como a velocidade é tangencial, pessoal, no movimento circular uniforme e de magnitude WA, a projeção disso no eixo OX ficaria Vx igual, deixa eu colocar aqui, no eixo OX ficaria como velocidade x igual a menos w a cosseno, aí entre parênteses π sobre 2 menos θ, fecha parênteses, igual a menos w a seno, o w tempo mais este igual a x. E essa seria a nossa formulazinha 2, tá? Como ela coincide com a velocidade da partícula do movimento harmônico simples, a aceleração no ponto P
ela é radial e de magnitude, essa magnitude aqui, tá? Vamos ter essa magnitude aqui, ó. W igual a ao quadrado. Opa! W ao quadrado A. Beleza? Então, a projeção do nosso ponto aqui, da nossa aceleração do ponto P, no eixo OX também, vai ser AX igual a menos W ao quadrado A, cosseno de θ igual a menos W ao quadrado X, certo? E aqui, contando depois, como o professor disse em aula, que seria esse xzinho com 2 pontinhos em cima, beleza? E assim, obtendo a fórmula 3, tá bom? Só aumentar aqui a altura do livro. Mais um pouquinho. Beleza. Sendo essa fórmula 3 a aceleração do movimento harmônico simples, beleza? Então aqui a gente basicamente obteve essa aceleração aqui do movimento do MHS, beleza? Então, dando sequência aqui para o nosso assunto, aqui a gente está tratando de um novo exemplozinho, certo? Que ele trata de um exemplo que a gente pode considerar o MHS como a projeção de um movimento circular uniforme, certo? E nessa figura 2 aqui, ela mostra uma realização concreta dessa projeção. Um pequeno poste cilíndrico aqui, ó, um pequeno poste cilíndrico, ele é montado sobre o prato de um toca-discos em rotação, entendeu? E um pêndulo de mesmo período oscila sobre o prato. Um feixe de luz de paralela projeta as sombras do toca-discos e do pêndulo sobre o anteparo. Se a sombra do pêndulo, ela inicialmente está superposta do poste, ela acompanha, permanecendo sobre ela durante todo o movimento. Entendeu? Então é basicamente isso. Então a projeção do ponto P sobre o eixo dos Y, que é na figura 1, é OY igual a Y igual a seno de θ igual a seno de WT mais este daqui, que também é um movimento harmônico simples, beleza? Vamos dar sequência aqui no assunto. Aqui. Bom, a representação do movimento harmônico simples pelo movimento circular uniforme, a ele associado, é chamado de representação em termos de vetor girante OP, e o círculo de raio A é chamado de círculo de referência, tá? Que lembra do círculo de referência, que é aquela nossa figura 1, que eu tratei o nosso primeiro exemplo, beleza? Então, vamos ver agora que se pode obter uma representação análoga, extremamente conveniente em termos de números complexos. Então agora, pessoal, a gente vai tratar, lá a gente estava vendo antes, a notação complexa do MHS e do MCU, tá? Agora a gente vai trazer uma abordagem um pouco diferente, que seria também sobre sobre números complexos, tá bom? Portanto, recordando algumas propriedades fundamentais dos números complexos, no qual podemos introduzir com base na sua representação geométrica, a gente vai ter essa figura 3 aqui, pessoal, que ela representa no plano x e y, certo? Temos o vetor, a distância b e a distância a, no yzão e xzão, e aqui o r, e aqui o ângulo θ, e aqui o nosso ponto P, tá? Consideramos P, um ponto P no plano XY, cujo vetor de posição seria esta fórmula aqui, tá? OP igual a x mais byzinho, tá? Onde x e y são vetores unitários nas direções dos eixos OX e OY, respectivamente.
Podemos associar ao P um número complexo Z, relacionado com A1, por essa representação aqui, pela formulazinha 2, perdão. Pela formulazinha 2 aqui, tá, gente? Então, se a gente associar o OP, certo? Este OP aqui, certo? Mais com um ou mais um número complexo, mais um número complexo, que aqui no caso ele tá querendo dar o Z, a gente vai ter essa formulazinha aqui, tá? Que seria então Z igual a mais I, B. Beleza? Então, pessoal, dando sequência aqui, a gente vai obter pela 1, pelas substituições de x igual a 1 e y igual a i. Como a e b são números reais, o elemento novo na 2 é o símbolo i, que podemos interpretar como indicando a seguinte operação geométrica, que seria por essa interpretação aqui, que seria esse número, como a gente pode dizer, não seria um elemento novo aqui na nossa representação geométrica. Ele seria representado no número complexo, e aqui a gente vai ter o i, né? Para perceber que ele foi um elemento novo aqui no nosso sistema, nas nossas fórmulas, a gente resolvendo isso. E aqui ele demonstra aqui que seria o i, que seria a rotação mais π sobre 2 no plano xy, tá? Que seria aqui a nossa terceira formulazinha. Agora aqui a gente observando a figura 4, a gente vai ter aqui um plano novamente de xy, teremos ter um ângulo de π sobre 2, tá? E aqui a distância de Bzinho, tá? Perdão. Assim, o número real A fica associado a um ponto X de abscissa A sobre OX. O número real B, ele estaria associado a um outro ponto, digamos B, do eixo OX. Pela formulazinha 3 aqui, o ponto IB se obtém aplicando uma rotação de π sobre 2 ao vetor OB, que seria basicamente essa figura 4 aqui, então, pessoal. Ou seja, rebatendo sobre OY no sentido anti-horário, que aqui ele está no anti-horário, tá, pessoal? Aqui a setinha, deixa eu deixar ela melhor. Então, como ele está no sentido anti-horário, o que leva ao ponto Y e a soma na formulinhazinha 2 corresponde à soma vetorial. Que seria qual soma vetorial? Seria OX mais OY igual ao P. Beleza? E aqui, dando sequência ao nosso assunto, a gente vai ter a figura 5, tá? Aqui a gente trata a gente vai tratar mais sobre a representação do i ao quadrado. Aqui a gente tem que é igual a menos i. A gente vai abordar sobre a unidade imaginária nessa figura. Então, a gente tem aqui, em particular, para b igual a 1, obtemos o ponto i, tá? Para b igual a 1, a gente vai ter o ponto i, que está a uma unidade de distância da origem sobre o eixo OY, que está representado nessa figura 5, tá? Aplicando a este ponto uma nova rotação de π sobre 2, o que pela terceira equação nossa, que seria esta equação aqui, da rotação mais π sobre 2 no plano xy, a gente teria que ela equivale multiplicá-lo por i, tá bom? Pelo i. Então, assim, obter uma rotação de π que leva o ponto 1 em menos 1, tratado nessa figura 5. Ou seja, a gente teria esta formulazinha aqui, i ao quadrado igual a menos 1, ou i igual a raiz de menos 1. Seria a nossa
formulazinha 4 aqui, tá bom? Bom, o número complexo I chama-se unidade imaginária. Então, a gente tem que o I ele é chamado de unidade imaginária. Beleza? A gente não pode esquecer esse assunto aqui, tá? O plano XY chama-se plano complexo. E o plano de coordenadas AB, nesse ponto, chama-se imagem do número complexo, que seria aquela formulazinha, a nossa segunda fórmula, que trata de Z igual a A mais IB. Só relembrando ela aqui, tá? Bom, aqui a gente vai se referir a ele como ponto Z do plano complexo, tá? Aí aqui a gente teria que essas notações, elas significam que é a parte real de Z e B a parte imaginária de Z, tá, gente? Então, aqui, né, após esta formulazinha 5 aqui, a gente vai tratar sobre a figura 6, tá bom? Que ela aqui, basicamente, ela vai tratar sobre a soma dos números complexos correspondentes pela representação geométrica da soma de vetores. Então aqui a gente tem uma soma de vetores que a gente poderia dizer que é uma soma de números complexos, tá? De modo que a gente vai ter aqui 3 vetores, sendo que esses três componentes eles se somam. E aí tendo essa formulazinha aqui. E nessa formulazinha a gente consegue ver que é aqui o A mais IB, e aqui a gente tem um ponto C mais ID, tá? Que seria igual a isso daqui, jogando na frente, beleza? Bom, após isso nós vamos ter a nossa figura 7 aqui, tá? E a gente vai tratar sobre o complexo conjugado, que o complexo conjugado é Z estrelinha do número complexo Z igual a A mais IB, o número, tá? E aí, com isso, a gente vai ter esta formulazinha aqui de cima. Vamos ter a nossa formulazinha 7, cuja imagem aqui do nossa figura, ela é simétrica de Z em relação ao eixo real x, tá? E o eixo OY, ele chama-se o eixo imaginário. Então, a gente vai obter essa formulazinha aqui com as passadas, tá? Vai ter que RZ é igual a 1 sobre 2, entre parênteses, Z mais Z estrelinha, fecha parênteses. E imaginário, que seria que a imagem, seria que Z igual a 2I igual a Z menos Z estrelinha. Então, a gente teria aqui nossa fórmula 8, tá? Só um minutinho aqui. Bom, a gente vai ter que o produto de dois números complexos, ele define-se de tal forma que vale a propriedade distributiva utilizando a nossa fórmula passada, no que resulta desta formulazinha aqui, a nossa fórmula 9. Ela irá tratar sobre o A mais IB, que seria vezes o C mais ID, igual, entre parênteses, AC menos BD, fecha parênteses, mais o I, que é a unidade imaginária, sobre AD mais BC, fecha parênteses. Beleza? Então aqui, dando sequência ao nosso assunto, a gente vai ver mais adiante que a interpretação geométrica dessa operação, a gente vai ter aqui a soma das outras fórmulas ali, a gente vai ter esta formulazinha aqui, certo? Seria o módulo de Z ao quadrado, equivalente a Z estrelinha vezes Z, igual a, entre parênteses, A menos IB, fecha parênteses, vezes A, abre parênteses, vezes A mais IB, fecha parênteses, que seria equivalente a ao quadrado mais B ao quadrado. E assim obtendo a nossa formulazinha 10, tá? Então, portanto, a gente tendo essa formulazinha aqui, a gente tem que definir o módulo de Z do complexo Z, comparando com a formulazinha passada. Vemos que ela coincide com o módulo, a gente vai ver que ela vai coincidir com esse módulo aqui, ó, tá?
do vetor representativo R, que seria o módulo de um número real, um caso particular, beleza? Por fim aqui, para finalizar a nossa videoaula de hoje, a gente teria que o quociente de dois números ele pode ser calculado multiplicando o numerador e o denominador pelo complexo conjugado do denominador e utilizando a fórmula 10. Portanto, a gente utilizando também essa fórmula 10, a gente vai ter esta fórmula final aqui, beleza? Que eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês darem uma visualizada, certo? E enquanto isso eu vou terminar a nossa videoaula aqui. Queria agradecer a todos que estejam assistindo esse vídeo, que já assistiram tudo. Muito obrigado e até a próxima aula, tá? Então, até mais.